Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Deus o tributo de toda glória, de toda honra e de toda majestade. Senhoras e senhores, paz seja convosco. Eu espero em Deus que vocês estejam bem. Nós estamos aqui reunidos, inseridos na presença do Senhor para mais um dia glorioso. Hoje, sexta-feira, dia 11 de agosto, e nós estamos aqui para prosseguir no entendimento do Senhor. Estamos aqui para receber de Deus revelações inauditas e compreender o compêndio teológico do Pentateuco, a saber, o livro do Gênesis. Estamos no capítulo 1, para que o Senhor seja engrandecido. Feche os teus olhos, curve sua fronte, falemos com Deus. Amado Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus nós queremos te louvar e te engrandecer. Queremos bendizer ao teu nome, Senhor, por esta dádiva, por este privilégio, que é estarmos reunidos na tua presença. Estamos congregados aqui, Senhor, tabernaculados em um só Espírito, o teu Espírito Santo, para que por meio da tua palavra o Senhor possa nos abrir os ouvidos espirituais e fecundar em nosso coração como terra fértil a tua palavra como boa semente. Por isso, dá-nos a tua autoridade agora. Dá-nos, ó Deus, a tua presença, para que possamos discernir, entender, para que possamos guardar os mistérios da tua palavra. Fica conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos agradecidos, em o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Nós estamos aqui prosseguindo para a glória de Deus, e eu quero lhe convidar neste instante, ora, a abrir a sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 1. Nós estamos hoje principiando o 4º dia criacional, então já refutamos a teoria do evolucionismo e cremos no criacionismo, sabendo que Deus é um Criador que cria com perfeição. Deus não está limitado à imperfeição, nem tampouco limitado à ausência do conhecimento. Deus tem a omnispotentia, a omnisciência. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus tem todo o poder. A Bíblia diz que antes que houvesse dia, remetendo à criação no livro do profeta Isaías, antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Esse antes que houvesse dia é antes que houvesse a luz primeva. Antes que houvesse o Gênesis 1:3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Antes que houvesse então o dia, antes que houvesse a luz, o Senhor já era, porque Ele é a luz que surge. Bendito seja Deus. Então, nós queremos tratar aqui com supremacia a criação divina, sabendo que Deus está organizando, transformando uma terra informe e vazia, numa terra formada, com um homem formado e cheio da plenitude do Senhor, cheio da glória de Deus. Por isso os serafins conclamam e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A palavra glória, ela remete ao termo da aparição, da manifestação, da forma visível de Deus. Então, sempre que nós falamos glória de Deus, nós estamos falando do resplendor, algo que torna Deus visível. Não é Deus, mas evidencia Deus. Então, a glória de Deus é toda a criação. A glória de Deus está em tudo e em todos, porque tudo e todos por Ele foram formados. Você pode glorificar a Deus por isso? Então, eu quero abrir essa aula fazendo a leitura, ora. Gênesis 1:14. Então disse Deus: haja luminares, circule na expansão dos céus. Não é acima, não é abaixo, é na expansão. Haja luminares na expansão. Eu vou apanhar uma outra tradução bíblica, que eu quero fazer a conferência com 2 traduções hoje, porque esse termo expansão em algumas traduções é firmamento. Bendito seja Deus. Embora todas significativamente digam a mesma coisa, tá? Bendito seja Deus. Então, nós estamos tratando aqui da expansão. Então disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para que haja separação entre o dia e a noite,
sejam eles para sinalização, prazos, estações, dias e anos, e sirvam de luminares na expansão dos céus para iluminar a terra. Novamente na. Então o na expansão do 14 se repete na expansão do 15. Bendito seja Deus. E aí esses luminares que ora são criados na concepção divina são formados. Deus os faz no 16. Percebeu? Sempre antes de fazer, Deus cria, uma criação perfeita. Deus, pois, fez os dois grandes luminares. O luminar maior para dominar o dia. Luminar maior, façam a seta, escreva sol. E o luminar menor para dominar a noite. Façam uma seta, escreva a lua. E também fez as constelações. Esse constelações não limita-se somente às estrelas. Bendito seja Deus. Não limita somente as estrelas. Salmo 136. Bora lá, verso 8. Salmo 136, verso 8. Nós temos uma concordância, porque a Bíblia responde a Bíblia. Toda questão que a Bíblia levanta, ela responde. Existe um princípio básico da exegese, e eu quero que você anote isso em um campo no seu caderno. A Bíblia não responde perguntas que ela não levanta. Vou repetir para que você escreva com calma, embora você pode pausar o vídeo e retornar ele. Mas a Bíblia não responde questões que ela não levanta. Então nós temos hoje muitas hipérboles. O que é a palavra hipérbole? A hipérbole é uma expressão forçada do texto, onde os pseudo-pregadores, eles tiram do texto que não existe, no âmago de trazer novas revelações. E é aqui que mora o perigo. A saber, o livro do Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2 é um dos capítulos da Bíblia que mais possuem hipérboles, porque as pessoas elas tiram textos, elas tiram pormenores, detalhes que a Bíblia não menciona, que não existem no conteúdo original. E daí abre-se um precedente, um abismo para muitas heresias, para muitas falácias, a saber o misticismo, como já dito nas aulas anteriores, a falsa teoria de que Satanás e a terça parte dos anjos teriam sido precipitados entre o Gênesis 1 e o Gênesis 1:2. Nós temos no compêndio do livro do Gênesis mais uma riqueza para que você anote. Já começamos a aula com muitas pérolas. O livro do Gênesis foi dividido em 2 compilados. A saber, a coletânea original do Gênesis o divide em dois pedaços. É como se o livro do Bereshit, o livro do Gênesis, fossem 2 livros unidos. O primeiro livro, que veio primeiro, é a partir do capítulo 12. Então nós temos o livro do Gênesis do capítulo 12 ao capítulo 50. Então essa é a primeira parte do Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 50, que vai contar propriamente dito a história do povo hebreu, a iniciar-se em Abrão, quando Deus chama Abrão. Do capítulo 12 ao capítulo 50, nós temos as gerações Abrão, Isaac, Jacó, que ora será Israel, e as 12 tribos. Então nós vemos a primeira compilação do livro do Gênesis do 12 ao 50. Em contrapartida, mais adiante, há de surgir a revelação do capítulo 1 ao capítulo 11. Este texto então será trago, e adjunto a esse texto há muita mitologia envolvida, porque o cenário egípcio que estava em torno de Israel trazia consigo muito misticismo, muita mitologia, muitos deuses pagãos que também são participantes da criação, não da criação original remedida pela Bíblia, mas cada mitologia tem a sua versão da criação. Então há um contexto folclórico que permeia em torno do capítulo 1 ao capítulo 11. E daí a importância de você fazer exegese dentro do texto, usando somente o texto. Amém? Então, para dar firmeza ao conteúdo do Gênesis 1 que ora estamos lendo, mais explicitamente da criação dos luminares, nós temos o Salmo 136, o versículo 6. Olha só. Salmo 136, verso 6.
Aquele que firmou a terra sobre as águas, porque para sempre é a sua misericórdia. Aquele que fez as grandes luminárias, sol e lua, porque para sempre é a sua misericórdia. Aquele que fez o sol para governar sobre o dia, porque para sempre é a sua misericórdia. E o que fez a lua e as estrelas para governarem a noite, porque para sempre é a sua misericórdia. Então aqui, voltando ao tema, no verso 16, nós vemos o autor do Gênesis, Moisés, dizendo que Deus fez os dois grandes luminares. Ele não vai dar nome sol, nem tampouco o nome lua. Ele vai simplesmente dizer um grande luminar para iluminar o dia, ou dominar o dia, e um grande luminar para dominar a noite. Então, um luminar menor para dominar a noite. O grande luminar chamado sol, mediante o texto do Salmo, e o menor luminar que governa a noite, lua, mediante o texto do Salmo. Não é algo imaginário, é a Bíblia que responde à Bíblia. E para encerrar este primeiro texto e falar algumas coisas a respeito, nós temos no 17, novamente, pela terceira vez. Você circulou no versículo 5, no versículo 15, na expansão. Você circulou no versículo 14, na expansão. E agora você torna a circular no versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar sobre a terra, e para dominarem o dia e a noite, para separarem a luz das trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi tarde e manhã, o quarto dia. Então nós temos aqui, e eu quero que você já deva ter anotado, mas que torne a anotar, nós temos um Deus que no primeiro dia criou a luz primeva. Então no primeiro dia nós temos a criação da luz primeva. Bendito seja Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então nós temos no primeiro dia a separação do dia e da noite. No primeiro dia Deus já estabelece a separação entre a luz e as trevas. E agora no quarto dia, Deus está enchendo o dia e enchendo a noite, porque a separação foi feita pela luz primeva. A luz primeva separou o dia das trevas. Volte aí, pelo amor de Deus, ao versículo 4. Olha só o que está escrito aí. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. A separação aconteceu em Gênesis 1:4, mas a organização, o processo de encher, aconteceu no Gênesis, capítulo 1, versículo 16 e 17. Então nós vemos que o quarto dia completa o primeiro. O Deus criacional, ele cria sob etapas. Deus não é desesperado. Deus não está sujeito ao tempo cronológico. Deus trabalha com a eternidade. E ele tem todo o controle dos céus e da terra. O Deus criacional vai dando forma à sua criação. Vai enchendo o que ele criou dia após dia. Não há o que temer, nem por que perturbar o seu coração. Não é do dia para a noite que Deus vai trabalhar e confirmar todo o labor da sua obra. É dia após dia que Deus vai dando o crescimento. Paulo planta, Apolo rega, é Deus quem dá o crescimento. Só que o crescimento de Deus é gradual, porque Deus não perde o controle. Então descansa o teu coração. A sua vida está sob o cuidado do grande eu sou. E o grande eu sou, que no primeiro dia separa, no quarto dia enche. Então tudo no seu tempo, para a glória de Deus Pai. Só permaneça firme como um mero telespectador da copiosa e gloriosa obra de Deus. Saiba que Ele é o autor e o consumador, e nós somos apenas as testemunhas de quão grandes coisas o Senhor fará por nós, e isso nos trará muita alegria. Eu quero que você tome cuidado, então, para não errar numa interpretação. Eu vou pegar um papel aqui para fazer um desenho,
que eu quero ilustrar aqui, uma dúvida que permeou em alguns alunos da nossa aula anterior, no tocante à expansão, tá? Você observou que por 3 vezes vocês circularam a expressão na expansão. Observe aí, verso 14, verso 15, verso 17. Na expansão. É importante saber disso, porque a expansão é os céus. Eu vou escrever aqui igual os céus. A expansão é os céus. E essa expansão que Deus cria separa as águas de cima das águas de baixo. Então nós temos as águas de cima que são inalcançáveis ao homem. Bendito seja Deus. Nós temos as águas de cima que são inalcançáveis aos homens e as águas de baixo. As águas de baixo. Então nós temos as águas de baixo, que são os mares, e nós temos as águas de cima. Nós vemos no terceiro dia Deus organizando as águas de baixo, fazendo-as surgir uma parte seca, chamada terra, e a outra parte onde se ajuntam as águas de baixo, chamado mares. E aí nós vemos a expansão. A expansão é um vácuo criado. É um vácuo criado por Deus. Um espaço para organização. E dentro desse espaço, Deus vai preencher esse espaço. Porque Deus não cria espaços para ficarem vazios. Dentro desse espaço, Deus vai criar as estrelas. Como diz o texto, no versículo de número 16, Deus vai criar as constelações, as galáxias, mais conhecido e popularmente chamado por nós humanos como universo. Então, senhoras e senhores, vou me aproximar aqui e eu quero o seu entendimento. Nós vamos ver aqui, o cuidado de Deus, a organização. Antes tudo era água. Antes tudo era água, só existia água. Mas para que Deus passe a criar, Ele traça um círculo sobre a face do abismo. Nós vimos isso no livro de Jó, confirmado no livro do Salmo. Deus traça um círculo em volta do abismo, dando forma ao Gênesis 1, quando o Espírito de Deus permeava, pairava sobre a face das águas. E quando Deus diz haja luz, Ele acende uma luz aqui, Ele faz um pico de luz. Esse pico de luz, chamado luz primeva, ilumina a criação, para que Deus possa enxergar o que está fazendo, porque Ele é organizado, e à medida em que Deus tem a luz, Ele cria o firmamento, Ele separa. Olha só, Ele cria um firmamento. O firmamento é esse espaço, que separa as águas de cima das águas de baixo. No terceiro dia criacional, então, Deus organiza as águas de baixo, ajunta as águas de baixo em uma só parte, chama mares, e a separa da parte seca e chama terra. Terminada a organização das águas de baixo, separada das águas de cima por um vácuo de espaço, chamado expansão, nós temos o quarto dia criacional. Então olha só, eu vou enumerar isso aqui para vocês. Nós temos a luz no primeiro dia. Bendito seja Deus. Nós temos o firmamento no segundo dia. Nós temos a organização das águas de baixo no terceiro dia. E nós temos Deus enchendo o firmamento do quarto. Olha só que obra gloriosa da parte de Deus. Então no quarto dia, olha só, Deus enche na expansão. Então eu vi desenhos, pessoas me chamando, dizendo de que o sol, a lua e as estrelas faziam parte das águas de cima. Não, o homem nunca esteve nas águas de cima. As águas de cima pertencem ao Criador. Essas águas de cima só foram conhecidas pela humanidade no dilúvio, porque Deus abriu as comportas dos firmamentos e permitiu com que as águas entrassem e invadissem a terra. Não é isso, não. Deus não permitiu, nem permitirá que o homem conheça as águas de cima, porque elas emanam do trono de Deus.
e Deus só permitiu ao homem conhecer as águas de baixo, e o máximo que o homem pode conhecer é a expansão, tá? Essa expansão, bendito seja Deus, Deus encheu, porque Deus não vai deixar um vácuo sem nada nele. Todo espaço que Deus cria esse espaço para encher, bendito seja Deus. E aí nesse espaço que Deus cria, chamado expansão, a Bíblia diz no verso 14, no 15 e no 17, e na expansão Deus criou um luminar maior para governar o dia, e na expansão Deus criou um luminar menor para governar a noite, e na expansão Deus criou as constelações. Observou? Tudo isso nós chamamos de universo. Todo esse universo está na expansão que Deus criou. E essa expansão é mais popularmente chamada de céus. É lá nos céus que os homens observam ao olhar para cima. E aí nós vemos o cuidado de Deus com essa obra gloriosa chamada criação. Eu quero lhe dar aqui uma pérola, um conselho, e este conselho à luz da Escritura. Deus primeiro criou um espaço para depois enchê-lo. Deus não encheu para depois fazer o espaço. E está aqui a dificuldade humana. A dificuldade humana é justamente essa. O homem primeiro quer que encha, para depois que encher ele ampliar o espaço. Lembra de Abraão? Deus olhou para Abraão e disse: sai do meio da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Deus estava dando a Abraão espaço para crescimento. Posterior a isso, Deus também olha a Abraão e diz assim: sai da sua tenda e olha para os céus, porque a tenda também limitava o espaço. E mediante a obediência de Abraão, diante das duas prerrogativas divinas, dizendo a Abraão: amplia o espaço. Deus disse a Abraão: amplia a tua tenda. Mediante ao criar o espaço, Deus enche aquele espaço que outrora estava vazio. Eu sei que tem pastores, eu sei que tem obreiros, eu sei que tem ministros do Evangelho me assistindo, fazendo este curso maravilhoso. E eu quero lhe dar um conselho. Eu quero ser instrumento de Deus nesse instante para falar contigo. Não espere encher para ampliar, porque Deus não vai encher o que não tem espaço. Crie primeiro o espaço. Ouse em fé. Procure um lugar maior. Procure um salão maior. Porque mediante a sua fé, mediante a sua ação como instrumento de Deus, criando uma expansão, Deus vai garantir que essa expansão seja cheia. O expandir hoje é contigo. O encher é com Deus. Então você precisa entender que o Deus criacional, o Deus que cria, é um Deus organizado. Ele não enche aonde não há espaço. Ele só enche enquanto houver espaço para encher. Se a capacidade encheu, ou se você quer viver a grandeza do Deus que enche, faça uma expansão. Crie uma expansão. Bendito seja Deus. É isso que Deus quer para nós. Que ousemos em fé. Que não andemos por vista, andemos por fé. E andar por fé é exatamente ter no Criador o nosso maior exemplo de fé. Deus criou um espaço chamado universo. Você consegue imaginar um universo sem uma estrela sequer, sem o sol e sem uma lua para governar? Pois foi assim que Deus o fez. E depois que a expansão já existia, a partir do 14, Deus então vai colocando os luminares, as estrelas, os astros, os planetas, as galáxias. Ele vai pintando como um pintor pinta um quadro em branco que está diante dele. Sem a tela não há pintura, e a tela do Criador foi o universo, e a pintura foram as constelações. Glorifique a Deus por isso. Ele é grande o suficiente para não perder o controle de nada. E a partir de então, eu quero que você entenda, a luz primeva do Gênesis 1:3 agora vai dar lugar à luz do sol. A primeira luz, a luz primeva, ela vai dar lugar à luz do sol, porque a luz primeva revela o Kairos, e a luz do sol revela o Cronos. Então, elas vão ser agora, elas vão ser alternadas, tá?
E a prova disso, então eu quero que você escreva isso, ó. A luz primeva é responsável pelo Kairos e a luz solar responsável pelo Cronos. Mediante a inauguração deste firmamento, mediante a inauguração deste grande luminar chamado Sol e do pequeno luminar chamado Lua, que Deus vai estabelecer o tempo. Sim, o tempo de 24 horas que hoje nos permeia, nos norteia, nos direciona. É por meio do Sol, por meio da Lua, que Deus vai impor a rotação da Terra para dar à Terra estações, a saber, primavera, verão, outono, inverno. É por meio da Lua, é por meio do Sol que os homens vão conseguir contar os dias, os meses e os anos. Passarão a fazer os calendários e passarão a entender e saber contar os seus dias. Os dias do Salmo 90 para a nossa geração, para a nossa vida. E aonde está esse texto, como disse, toda a resposta que podemos dar são respostas que a Bíblia responde por perguntas que ela mesma levanta. Então no versículo 14 diz: e então disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para que haja separação entre o dia e a noite. Sejam eles quem? Os luminares. Sejam os luminares para sinalização, para prazos, para estações, para dias e anos. É por isso que quando você vê no conteúdo da escatologia bíblica, você vê os flagelos dos selos, os flagelos das taças, os flagelos das trombetas, você vê que o grande sinalizador da humanidade de que há a ira de Deus sobre o reino das trevas, o sol e a lua e as estrelas sofrem esse cataclisma. Mateus vai nos dizer a respeito, o livro do Apocalipse vai narrar sobre o fato, o livro de Zacarias, muitos livros dos profetas vão falar a respeito do que há de acontecer nos céus, porque os luminares foram feitos para sinalizações. Então tudo que Deus também quer anunciar à humanidade, Ele usa os luminares como um meio de sinalização de que algo está para acontecer, de que algo está por vir. A lua, ela sempre anuncia tragédias que acontecerão, como tsunamis, maremotos, furacões. O sol anuncia tragédias, e foi por meio disso que a meteorologia aprendeu a ler o futuro. Não é porque ela lê o futuro, não é a meteorologia que tem a capacidade de saber o amanhã, é que ela aprendeu com a Bíblia, de que os luminares são sinalizadores do que vão acontecer. Então a meteorologia aprendeu a sinalizar, aprendeu a conhecer e ouvir os sinais que o Sol, a Lua e as constelações dão para a humanidade de tudo o que há de acontecer. Então nós vemos aqui um cuidado absurdo de Deus, porque primeiro Deus cria a luz primeva em dias criacionais, em dias de tempo Kairos, e agora Deus está preparando a terra para receber o Cronos, com a inauguração do Sol, com a inauguração da Lua. Bendito seja Deus. Eu quero que você esteja atento para o que eu vou dizer agora, porque nós temos uma tipologia maravilhosa, uma tipologia gloriosa. Nunca, jamais, a luz do Sol será primeiro do que a luz primeva. Sempre primeiro será a luz de Deus, porque a luz primeva é de Deus, para depois a luz dos homens, a luz do Sol. Os homens não conhecem a luz primeva. Os únicos que conhecem a luz primeva são aqueles que a criaram, o Deus Todo-Poderoso e os anjos que estão na eternidade. Então sempre primeiro será a luz de Deus e depois a luz dos homens. E nós vemos isso reproduzido no Evangelho. Observe esse texto maravilhoso. João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. Nós vemos o Cristo falando sobre essa criação. João capítulo 8, versículo 12. Jesus vai vaticinar em suas palavras. Então Jesus voltou a dizer-lhes: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas,
mas terá a luz da vida. Aleluia! A mesma luz e a mesma vida que João já havia dito no capítulo 1, que nós abrimos em nossa primeira aula. Jesus então está dizendo: eu sou a luz primeva, eu sou a luz de Deus. E aí ele prepara uma transição em João 9,5. Observa, em João 9,5 ele diz assim: enquanto eu estou no mundo. Esse enquanto é temporal, quer dizer que tem começo, meio e fim, não é mais eterno. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, Cristo, no capítulo 8, diz: eu sou a luz primeva, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz de Deus para a humanidade. No capítulo 9, ele prepara uma transição. Que transição é essa? Ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Porém, ele começa a preparar a sua saída. Ele começa a preparar a sua saída deste cenário. Por quê? Porque depois da luz primeva vem a luz do sol. Depois da luz de Deus vem a luz dos homens. E aí nós vemos a luz dos homens surgindo após a ascensão de Cristo à eternidade. Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus capítulo 5, versículo 14. Eu vou dizer aqui, para ganharmos tempo: vós sois a luz do mundo. Então, o Cristo que era a luz do mundo enquanto estava no mundo, ao sair do mundo deixa de ser a luz do mundo e passa a dar essa autoridade aos discípulos, à igreja de Cristo na terra. E ele diz: vós sois a luz do mundo. Ou que seja, o mesmo mecanismo de ação na criação se repete. Por quê? Porque na criação, primeiro a luz primeva, luz de Deus, depois a luz solar, luz dos homens. Agora novamente, Cristo como a luz de Deus, a igreja como a luz dos homens. Então, primeiro a luz primeva, depois a luz solar. Observou isso? Glorifique a Deus também, porque são pérolas do reino, que só possuem aqueles que buscam. Toda pérola um dia foi areia. Toda pérola um dia foi grão de areia. Ela só se tornou pérola porque alcançou a profundeza dos oceanos e foi lapidada, foi trabalhada, foi escondida, foi guardada. Toda pérola um dia foi uma areia escondida, foi um corpo estranho rejeitado. Então quero que você glorifique a Deus, porque todas as pérolas do reino são dadas somente àqueles que mergulham águas profundas. E aqui eu quero uma tipologia profunda. Nós temos o sol governando o dia e a lua governando a noite. Você não vai ver a lua governando o dia, nem tampouco o sol governando a noite, porque Deus estabelece ordem e Ele diz para o sol: você governa o dia, e Ele diz para a lua: você governa a noite. Porque tudo que Deus cria precisa de governo. Tudo que Deus cria precisa de governo. Aonde não há governo, há destruição. Senhoras e senhores. Por isso que Romanos capítulo 13, Deus o disse: toda autoridade que há fora ordenada por Deus. Vamos ler esse texto, faz-se necessário. Eu estou dentro do conteúdo, estou dentro da revelação. Bendito seja Deus. Nós estamos falando de expansão, estamos falando de céus. Deus quer fazer da sua casa um céu. Deus quer fazer da sua casa uma expansão. Para isso você precisa entender o governo divino. Romanos capítulo 13. Abra aí. Olha só. Que todo cidadão esteja sujeito às autoridades supremas, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e aquelas que há foram ordenadas por Deus, de modo que quem se opõe às autoridades é contra aquilo que foi ordenado por Deus, e aqueles que se opõem acarretam condenação sobre si mesmo. Toda autoridade que existe vem de Deus. O sol é a autoridade do dia, a lua é a autoridade da noite, e as constelações é o resultado de uma autoridade bem feita. Nós vemos esse detalhe na criação, e nós vamos ler no conteúdo bíblico, chegaremos lá, e quando chegarmos falaremos mais a respeito. Então vou dar só um prelúdio aqui
só um princípio de revelação. Nós vemos um certo jovem que sonha um sonho e que vai ter com os seus pais e os seus irmãos em um momento de comunhão. Ao assentar-se à mesa, José vai dizer a Jacó: meu pai, tive um sonho, e neste sonho que tive, sol, lua e estrelas se prostravam diante de mim. Sol, lua e estrelas se prostravam diante de mim. Nós temos o sol e a lua no 15 e no 16, nós temos as estrelas no 16, e nós vemos Deus nos introduzindo nos céus no 17. O que José está tendo é um sonho profético, e todo sonho profético tem base na palavra. Deus obedece à sua palavra. Deus não se deixa escarnecer e não pode negar-se a si mesmo. Deus está mostrando a José a sua família. A própria interpretação é dita por Jacó, porque Jacó já o sabia em seu pensamento do que se tratava aquele sonho. E ele mesmo interpreta o sonho. E na interpretação, Jacó interpreta o sol como ele, a lua como a sua adjutora e as estrelas como seus filhos. Então nós temos aqui uma tipologia maravilhosa. Nós temos o sol como um pai, nós temos a lua como a mãe, nós temos as constelações como os filhos, e nós temos a expansão como a nossa casa, como a nossa família, para que o seu espaço se torne um céu, para que a sua família seja um presente de Deus. É importante haver organização, e a organização passa por tudo que Deus criou. E o que foi que Deus criou? Deus criou o homem sol para governar o dia, e criou a lua mãe para governar a noite. Nós vemos hoje famílias extremamente desorganizadas. Nós vivemos dias terríveis, onde as famílias estão sendo destruídas. E por que estão sendo destruídas? Porque não respeitam mais a organização divina. O sol quer governar a noite e a lua quer governar o dia. Falando em nossa linguagem, a mãe quer fazer o papel do pai e o pai quer fazer o papel da mãe. Qual é o resultado disso? Estrelas, constelações sem brilho, sem luz. Por quê? Porque as estrelas e as constelações, que são os filhos, estão crescendo sem direção, estão crescendo sem orientação, estão crescendo sem ordem. E aí aquelas estrelas que deveriam iluminar estão apagadas. Aquelas estrelas que deveriam receber a luz estão recebendo as trevas. Mas que Deus em Cristo te dê graça, te dê sabedoria, te dê estratégia e autoridade, para que você que me assiste, se você é sol, governe o dia. Saiba que a sua luz deve ser imutável. Saiba que a sua posição deve ser inegociável. Você, pai, saiba que é você quem deve aquecer o lar. É você quem deve iluminar. É você quem deve mostrar a direção, apontar o erro, apontar o engano, apontar o que está errado. Mas é você, lua, é você, mãe, quem deve na calada da noite fazer com que os sonhos se mantenham de pé, fazer com que uma noite de sono tranquila produza sonhos inescrutáveis. Porque se o sol é a autoridade, se o pai é a autoridade, a lua é a fé. É você, mulher, que deve edificar a sua casa sobre os sonhos de Deus, sabendo que enquanto há noite, há oportunidade de sonhar. E enquanto há oportunidade de sonhar, há um Deus poderoso que pode realizar. O pai é o aconselhador, mas é a mãe a sonhadora. O pai é a direção que a luz dá, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. A luz abre caminhos, a luz mostra direções. Este é o papel do homem. A palavra final, a palavra de decreto, a palavra de ordem deve ser dada pelo sol, mas em consenso com a lua, porque é a lua que cuida da gravidade. É a lua quem fará que durante aquela caminhada, que ora foi dada a direção pelo sol,
dará tudo certo e chegarão ao destino. Portanto, não há maior ou menor. Ambos dependem uns dos outros, desde que se respeitem naquilo que foram determinados na organização do espaço, na organização da expansão. Então eu encerro essa aula, olha que glória, 40 minutos para falar do quarto dia criacional, mas com tanta riqueza, com tanta propriedade. Eu quero que você saiba, não importa se você é o sol ou se você é a lua, não importa se você que me escuta é o pai ou a mãe, eu quero que você saiba, o seu espaço, a sua expansão, o seu céu, a sua casa, a sua família, a sua história é de Deus, e Deus não perdeu o controle. Tem um sol aí? Tem uma lua aí? Tem estrelinhas que precisam brilhar? Filhos que vieram de vós e que precisam da luz de vós? Tem? Então façam o que precisa ser feito, porque o Deus que criou os céus e a terra e que deixou claro no livro dos Salmos que eles são inabaláveis, o Deus que criou os céus e a terra criou a sua família, criou a sua casa e a sua história. E eu quero profetizar e declarar que a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua história também é inabalável no Senhor. No Senhor. Enquanto estiverem no Deus que é Criador, Ele também é o sustentador da sua criação. Espero que você receba essa aula e que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Até a nossa próxima aula. Semana que vem prosseguimos para a glória de Deus Pai. Um forte abraço em o nome de Jesus.